Tem o concurso de pontes, né, de rompimentos da quarta jornada do Centro de Ciências. A gente está na nossa quarta edição, o professor Aloy aí organizador das 4. E a gente recebe como palestra de encerramento o professor João Rodrigo. O professor João Rodrigo é professor agora lá na Universidade de Natal e a gente foi colega na pós-graduação em Santa Catarina, né? Então, vocês vão ver aí que, além de saber muita física, o professor João Rodrigo gosta de contar uma piada de vez em quando, né? Eu gosto. Às vezes ninguém ri. Eu fico um pouco triste com isso. Então, vocês fiquem à vontade aí e obrigado aí. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui, né? Mais uma chance da gente propagar, né, a física, as ideias da ciência. Fico muito feliz. Então, hoje eu vou contar para vocês. Eu queria um título bem legal para minha palestra. Eu gosto de ler romance policial. Eu inventei esse nome, não sei se está muito bom. Mas a ideia é o seguinte: a astronomia se baseia toda na luz, né? Eu sou ano internacional da luz. O propósito da palestra é mostrar para vocês como que a luz pode revelar tantas características a respeito do universo, sendo simplesmente um fluxo aí de partículas de luz ou uma onda eletromagnética. Como que a gente pode determinar distâncias, velocidades, composição química e tantas outras propriedades somente a partir da luz. Então eu vou mostrar os detalhes, né? Esses detalhes que constituem a vida secreta dos fótons. Legal? Então, vou falar então isso que eu acabei de dizer, como a luz revela as cores, como a gente consegue calcular a idade das estrelas, como se pode investigar a química das estrelas e as distâncias no universo, velocidades, e como a luz prova a expansão do universo, que é uma das teorias mais aceitas hoje para explicar o universo, é a teoria da expansão, no caso a expansão acelerada, né? E vou mostrar aqui outras coisas que a luz também pode nos revelar. E depois vou deixar uma mensagem final, um pouco catastrófica, mas que ninguém deve ficar deprimido. Vai ter o fim da luz, mas calma, não é nenhum apagão. Então, a gente, né, no século XXI, ao contrário do Newton, né, que ainda estava descobrindo as características da luz, a gente já sabe muito, mesmo que a gente não seja físico ou cientista, a gente sabe como a luz se comporta. Basicamente, a gente sabe que a luz no nosso planeta, pelo menos, vem da nossa estrela, né, o Sol. O Sol gera energia através de reações termonucleares lá no núcleo. E esse Sol ilumina, né, chega até a Lua, chega até a Terra, iluminando a nossa atmosfera e tornando os fenômenos ópticos possíveis através da reflexão. Basicamente, como a gente vê as coisas, né? Os raios incidem sobre as coisas e refletem, não necessariamente a mesma quantidade de luz que incidiu, não necessariamente nos mesmos ângulos, mas é assim que a gente vê o mundo, pelo menos do ponto de vista luminoso, pelo menos do ponto de vista da visão. E com isso a gente vê as cores, a gente consegue enxergar, obviamente, detalhes de reflexão, luz entrando, luz refletida em parede. A gente está acostumado a ver esses fenômenos e é assim que a gente percebe o mundo, através da luz. Como isso é possível, né? Bom, eu gosto muito da teoria da evolução de Darwin. E tem várias discussões muito interessantes a respeito de como o olho, né, o olho humano e o olho dos animais que têm visão parecida com a nossa, como que o olho evoluiu para ser um detector de luz, né, o primeiro instrumento de detecção de luz. Então, se vocês olharem lá na biologia, não vou poder falar muito sobre isso, mas temos duas células, os cônios e os bastonetes, que são altamente especializadas. Eles têm lá elementos químicos que são fotossensíveis, então várias reações químicas ou fotoquímicas acontecem quando a luz incide, né, entra aqui pelo cristalino no olho e chega na retina, onde estão os cônios e os bastonetes, e através dessas reações químicas são mandadas para o nervo óptico e a gente, na verdade, enxerga com o cérebro. O cérebro é que processa as imagens, o cérebro é que dá distância, profundidade, não é só o olho, tá certo? A prova disso sou eu sou estrábico. E o meu olho não funciona um em sintonia com o outro, né? Mas eu não vivo me batendo nas coisas, eu consigo dirigir. Eu sou muito bom em videogame, eu consigo fazer um monte de coisa. É que o médico falou para minha mãe, ele não tem esperanças. Mas o cérebro humano é muito plástico, né? Quem estuda biologia e psicologia vê que o cérebro consegue compensar esses problemas, né, que podem acontecer.
Então, o nervo óptico, apesar de ter uma pequena lesão, no meu caso desvio, né, mas o cérebro aprende a interpretar essas imagens de uma maneira coerente. E a gente vê o mundo através dos olhos, né, pelo menos a maioria de nós, e experimentamos as cores e a luz, mas isso não é verdade para todos os animais. Eu fui pesquisar, eu gosto muito de biologia, descobri que tem um camarão que vive em umas cavernas profundas de água doce e ele até tem olhos, tá certo? Só que são involuídos. Então, ao longo do tempo, esse camarão ficou preso aí em cavernas e características evolutivas, esse órgão foi perdendo a função. Então, ele não enxerga luz. Outro exemplo é no Colorado, tem essa aranha que vive também em cavernas, em regiões bem profundas. Essa aranha, ela também não enxerga, e ela nem possui olhos, no caso, tá certo? Não sei se vocês sabem, as aranhas têm mais de um olho, né? Quer dizer, a gente também, né? Mais de 2 olhos. Professor, esse fato foi muito importante, né, na sua contribuição da palestra. Não, as aranhas têm mais de 2 olhos, tá certo? Ela tem uma capacidade de enxergar em vários ângulos, né? Então, mas essa aranha não tem nenhum olho, né? Então, enfim, toda a obra de Newton é inútil para a aranha. Ninguém riu, essa. Eu pensava que as pessoas iam rir nessa parte. Eu pensava que ia rir nessa parte. Enfim, existe uma controvérsia, o professor, né, André colocou muito bem essa controvérsia entre a característica da luz. Será que ela é corpuscular ou ondulatória, né? Então eu trouxe aqui 2 experiências que foram feitas no século XIX, né? Uma bem no início do século XIX, outra aí já na década de 20. Mas são experiências que mostram as características ondulatórias da luz. A primeira é de Thomas Young, simplesmente uma fonte de luz que passa aí por uma fenda bem estreita e ela gera esse padrão de luminosidade e padrões em lugares onde a luz não existe. Depois, máximos secundários e no anteparo ficaria assim. Então dá para fazer essa experiência lá na física, todo aluno de física faz essa experiência e nota o máximo central, os máximos secundários. E isso prova, né, que a luz interferiu aí de alguma maneira com essa fenda. Uma outra experiência que tem a mesma ideia, né, mas foi feita por Fraunhofer alguns anos depois, 2 décadas depois, tem uma fonte primária de luz que passa por uma fenda, gerando aí uma fonte de luz que passa, por sua vez, por outras 2 fendas, gerando um padrão de interferência. Ou seja, vai ter lugares onde a luz interage construtivamente, produzindo aí os locais de luminosidade visível, e locais onde a luz interage destrutivamente, gerando aí os padrões de escuridão. Dá para fazer a experiência também no laboratório, todo estudante de física acaba fazendo. E são experiências que evidenciam o caráter ondulatório da luz. Newton, que é anterior, obviamente, a esses 2 cientistas, defendia mais, né, a ideia corpuscular, embora ele também tenha chegado em resultados interessantes que apontam para a questão ondulatória. Bom, eu vou agora explicar em detalhes essas equações todas. Não, mentira, não vou. Tem várias pessoas que já queriam sair, porque eu vou notar. Não, é o seguinte, a visão moderna da luz é muito interessante. Tá? Eu quis colocar essas equações aqui, mas elas não são importantes para entender o que eu vou falar. Hoje a gente entende a luz, né, o que a gente chama de luz, ou radiações eletromagnéticas de modo geral, como a composição de 2 vetores, um vetor elétrico, o campo elétrico e o campo magnético. Por que isso é importante? Porque é uma das primeiras unificações da física. Tá? A física busca muito essas simetrias, essas unificações. E o James Clerk Maxwell e outros, né, que utilizaram as equações do eletromagnetismo, notaram que a eletricidade e o magnetismo são fenômenos quase que indissociáveis, tá certo? Campos elétricos que variam no tempo produzem campos magnéticos e vice-versa. E com essa formulação matemática, o Maxwell e também o Hertz, que foi usou essas equações, esses resultados, provaram que a luz é, na verdade, uma composição do campo elétrico e do campo magnético, e a direção de propagação é perpendicular tanto ao campo elétrico quanto ao campo magnético. Então, a luz do século, ainda no século XIX, né, meados do século XIX, já se sabia que a luz é um fenômeno eletromagnético. Isso é muito interessante, porque isso coloca a luz dentro do panorama do eletromagnetismo, com uma teoria bem estudada, bem conhecida. E, aliás, quem for estudar física um dia vai ver que toda a ótica, na visão moderna, né, da física, toda a ótica está contida dentro do eletromagnetismo, uma outra unificação que foi possível a partir da unificação dos fenômenos elétricos e dos fenômenos magnéticos.
Hoje em dia, mais modernamente ainda, né, usando aí as tecnologias do século XX, a gente sabe que o espectro visível, a região onde o nosso olho é sensível, tá certo? Que estaria aqui em frequência, vamos olhar só para essa régua de frequência aqui. Então, o visível é apenas uma parte de todo o espectro eletromagnético. Se a gente for para a esquerda, a gente vai ver aí a região do infravermelho, do micro-ondas, do rádio. Né? As tecnologias de TV estão baseadas aqui, para esquentar aquele sanduíche à noite. Também na minha página tem uma receita de miojo com micro-ondas, bem legal. Dá para fazer, né? Eu sou muito bom. Eu não inventei, eu copiei de outra pessoa, mas eu adaptei. Indo aqui para o outro lado do visível, tem o ultravioleta, os raios-x e os raios gama, tá certo? Algumas dessas partes do espectro eletromagnético, obviamente que o visível a gente acessa com o nosso próprio olho, né? Mas as outras partes do espectro, o nosso olho não é sensível, mas existem equipamentos, né, que possibilitam essa detecção. A astronomia, ela se preocupa em sondar o universo pancromaticamente, ou seja, varrendo todo o espectro de cores, né, no visível, e todo o espectro eletromagnético. Então existem radiotelescópios, existem sensores de micro-ondas, existem telescópios no infravermelho. Atualmente tem o telescópio espacial Spitzer da NASA, que trabalha só no infravermelho, e outros, né? Telescópios que operam exclusivamente no visível, ou no visível e infravermelho, como o Hubble, por exemplo. Telescópios que operam no ultravioleta, nos raios-x e até detectores de raios gama. Quanto mais para a direita, maior a energia dessas radiações eletromagnéticas. Tá certo? Quanto menor aqui o comprimento de onda, quanto maior a energia. E para cá são os fenômenos que acontecem em frequências maiores ou com menos energia. Bom, então ficou decidido que a luz é uma onda? Não, não ficou decidido. Aliás, em física é muito difícil decidir alguma coisa, né? Essas discussões às vezes levam anos, décadas, séculos e às vezes milênios até chegar numa conclusão. Uma das experiências que contrariou as experiências anteriores, ou os resultados anteriores de James Clerk Maxwell, de Fraunhofer, de Thomas Young, é uma experiência ou uma explicação dada por Albert Einstein para o efeito fotoelétrico. É um efeito bastante simples de entender. Você joga uma radiação numa pedaço de metal e dependendo das características dessa radiação, dependendo da frequência dessa radiação, você pode conseguir a ejeção de um elétron. Certo? O efeito fotoelétrico era conhecido experimentalmente, mas ninguém sabia explicar. Por que se você joga diferentes radiações com diferentes frequências, por que às vezes o elétron não é arrancado, como a frequência desse comprimento de onda, por exemplo, 700 nanômetros? Quando você diminui o comprimento de onda, com mais energia, você passa a arrancar elétrons. Diminui mais ainda o comprimento de onda, aumentando a energia, arranca elétrons também. Mas tem um limite a partir do qual o elétron não é arrancado. Quem deu a explicação teórica disso, usando nada mais nada menos do que o princípio da conservação da energia, foi Einstein. Tá? Essa explicação foi num dos 3 artigos de Einstein, em 1905, no qual ele explicou o efeito fotoelétrico. Ele chegou a ganhar o prêmio Nobel por conta dessa descoberta, não pela relatividade especial, não pela relatividade geral, mas pela explicação do efeito fotoelétrico. Interessante, só uma trivia, né, uma curiosidade, ele era casado com a Mileva Maric, né, foi a primeira esposa dele, mãe dos 2 filhos dele, e ele já vinha sendo indicado para o prêmio Nobel antes de 1921, tá certo? Tem a fofoca, né, de quem vai ganhar, e ele sabia que o nome dele estava entre os indicados, né, e não ganhava nunca e tal. Quando ele se separou da Mileva, antes de 1921, uma das cláusulas do divórcio é que todo o dinheiro iria para ela, e ela ficou com o dinheiro. Enfim, mas para a criação dos filhos dele, né? Depois ele ganhou o prêmio Nobel em 1921, ficou com a medalha, mas não com o dinheiro. Outra explicação de que a luz... bom, só um detalhe importante, né? Essa explicação do Einstein indica que a luz é uma partícula, tá? O tratamento matemático que o Einstein deu é um tratamento de que cada partícula de luz tem sua energia dada por H, que é uma constante, vezes a sua frequência. Essa hipótese de Einstein indica, portanto, que a luz é uma partícula. Outra experiência, ou explicação para uma experiência conhecida, foi dada por Arthur Compton, alguns anos depois. Basicamente é o seguinte, você pega fótons, ou a luz do comprimento de onda do raio-x, incide sobre um elétron, e esse elétron ele é jogado de um determinado ângulo
E a radiação que emerge também é jogada em um determinado ângulo, mas a radiação muda a frequência. Tá certo? A explicação do efeito Compton, que hoje se chama efeito Compton, também aplica princípios de mecânica, né? Ou seja, um momento antes é igual ao momento depois, você atribui um momento linear ao elétron, e fazendo as contas você chega na conclusão, você consegue calcular esse ângulo, consegue calcular até a velocidade do elétron, etc, etc, etc. Então isso aqui também foi uma explicação matemática dada pelo Compton, ele ganhou o prêmio Nobel em 1927 por essa descoberta, e também indica que a luz é uma partícula. Então a física se viu nessa encruzilhada de tentar explicar o que é a luz, é uma onda ou uma partícula, mas o Bohr, em 1928, ele lança o princípio da complementaridade, a ideia, né, da complementaridade, de que a luz é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. O nosso cérebro humano é treinado para classificar as coisas. A gente quer encaixotar as coisas, pessoas, coisas, carros, tudo tem marca, cor, sabor, mas a física não é necessariamente assim. A física, neste caso da luz, por exemplo, dependendo da experiência que você faz, você pode elucidar mais a característica ondulatória ou mais a característica corpuscular, dependendo da experiência. Então, a visão moderna das radiações eletromagnéticas ou da luz é essa, que a luz é uma onda eletromagnética e que, ora, ela se comporta como onda, mas existem experiências que elucidam o caráter corpuscular. Bom, como agora a luz pode revelar as cores, né, das estrelas? Não tem experiência do Newton, o professor André já falou bastante, é bem conhecida de vocês, né? Basicamente a difração da luz em diferentes ângulos. Vou mostrar para vocês que a astronomia usa isso até hoje, esses resultados até hoje. E como que as cores surgem, né? Eu vou apagar um pouquinho a luz que as fotos vão ficar melhores agora. A graça da astronomia está nas fotos, acho que vai aparecer melhor. Aqui. Esse aqui é o professor Rowland. Ops, voltar. O professor Rowland, ele era professor nos Estados Unidos, na Universidade Johns Hopkins, e ele foi um dos, né, não tem um inventor do espectrógrafo, mas foi um dos inventores, um dos precursores aí da tecnologia dos espectrógrafos modernos. O primeiro espectrógrafo, obviamente, que foi o espectrógrafo de Newton, né, que conseguiu separar as cores. Os espectrógrafos modernos fazem exatamente a mesma coisa, separam a radiação ou a luz nos seus comprimentos de onda característicos. Tá certo? E a motivação do Rowland era estudar o espectro do Sol, a luz solar. Tá certo? Nessa época aí, século XIX. Eu estudei na Universidade Johns Hopkins e esse espectrógrafo ficava do lado da minha sala. Eu fiquei várias vezes tentado a levar, mas não levei. Ficava atrás de uma fina camada de vidro. Depois essa aí, estudante brasileiro leva espectro. Feio, né? Não levei. Espectrógrafo moderno é uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Mas tem aqui a abertura lá no telescópio. O telescópio se reflete, a luz que penetra aí por uma fenda se reflete aí no espelho do telescópio, vai para uma grade de difração que tem diferentes ângulos, cada luz segue um caminho diferente e chega aí até o detector e até a tela do computador, fazendo aí a separação da luz nas suas vários comprimentos de onda correspondentes. Não cheguei ainda a falar o que isso tem a ver com as cores, né? Um dos primeiros espectros solares, aqui está o espectro de Fraunhofer, do início, né, do século XIX, esse espectro solar mostrava uma coisa bastante curiosa, um contínuo de cores, né, que seriam aí a separação das cores primárias, né, do visível, mas sobreposto a esse contínuo, uma série de linhas pretas, né, que denotam que ali não existe luz. Então tem luz azul, interrompe, luz azul, interrompe toda hora, tem várias linhas de absorção sobrepostas ao contínuo. Então, durante boa parte do século XIX, as pessoas estavam querendo descobrir, né, a discussão em torno do que são essas linhas de absorção. E a discussão dessas linhas de absorção abriu as portas para a astronomia e para a astrofísica modernas. Certo? Existe um filósofo francês, Auguste Comte, que no finalzinho do século XIX, no finalzinho do século XIX, eu não estou preciso agora dar, final do século XIX, mesmo depois de toda essa discussão, ele ainda afirmava que a gente vai poder olhar para o céu, olhar para as estrelas, para as galáxias, mas nunca vamos ser capazes de estudar a química desses objetos, né? E no próprio século XIX já começou a discussão que provaria que ele estaria errado. Então, hoje em dia a gente consegue sondar a química
da maneira que eu vou mostrar em seguida. A explicação para as linhas de absorção, olhem só para essa última figura aqui. Basicamente é o seguinte, se você tiver uma lâmpada, né, ou uma fonte de radiação bastante quente e essa fonte de radiação estiver circundada por um gás frio, esse gás frio, que tem uma composição química, vai absorver parte da radiação que vem da luz central. É exatamente isso que acontece em estrelas. Então uma estrela, uma esfera, né, autogravitante, aqui no núcleo existem ou em várias camadas, né, a partir do núcleo acontecem as reações termonucleares que transformam hidrogênio em hélio, hélio em carbono, carbono em hidrogênio, liberando energia no processo. Essas reações produzem, como um dos produtos das reações são os fótons. Os fótons, eles não caminham em linha reta, tá certo? A partir do núcleo estelar para fora. Os fótons, eles refletem e ricocheteiam aqui. Numa estrela como o Sol, por exemplo, a luz leva, os fótons, né, levam 40 mil anos, tá? Entre o momento em que eles são gerados até chegarem na superfície da estrela. E depois levam 8 minutos da nossa estrela, né, obviamente, até a Terra. A Terra está a 8 minutos luz do Sol. Mas a luz que a gente vê hoje saiu do Sol há 8 minutos atrás. Entretanto, foi gerada há 40 mil anos no núcleo das estrelas. Certo? Isso é muito interessante. Então, o que está acontecendo aqui? O núcleo estelar é muito denso. Ele faz o papel da lâmpada. A atmosfera da estrela é muito mais fria. E o contraste é o seguinte, aqui é da ordem de 10 na 6 Kelvin e aqui é da ordem de 10 na 3 Kelvin. Então, tem um gradiente de temperatura muito grande entre o núcleo e a atmosfera estelar. Então, basicamente, a atmosfera estelar, que é formada de hidrogênio, vai absorver parte desses fótons em comprimentos de onda característicos que têm a ver com a estrutura eletrônica dos elementos da atmosfera. Tá certo? Então, quem explicou essas leis de absorção ou da radiação térmica foi um camarada chamado Kirchhoff, e ele explicou outras também. Às vezes você pode ter emissão pura, tá certo? Então, um gás quente, que foi iluminado previamente, um gás quente ele vai simplesmente emitir fótons, porque esses elétrons que constituem o gás, os elétrons que estão nos átomos que constituem o gás, foram excitados previamente. Quando eles decaem, eles emitem luz. E você pode ter também um espectro contínuo, basta ter uma visão direta, né, para uma fonte quente, você pode ter um espectro contínuo. No universo as coisas não são tão simples assim. Ora a gente tem gás frio envolvendo o núcleo da estrela, ora a gente pode ter simplesmente gás quente produzindo a emissão pura. Galáxias são composições dessas duas possibilidades. Vou mostrar em seguida. Então, agora sim, respondendo a pergunta, como os astrônomos descobrem a cor das estrelas. Então você pode, todo estudante de astronomia aprende isso aqui no primeiro dia lá com o orientador. Basicamente é o seguinte, você tem um espectro de uma estrela, tem um contínuo, e as linhas de absorção, que eu mostrei a origem. Aí vai lá e faz um ajuste nessa curva. Esse ajuste segue uma lei chamada Lei da Radiação de Corpo Negro, que não vem ao caso agora, mas dependendo desse ajuste, a gente consegue vir aqui e ver o pico da radiação onde ocorre. A gente vai lá e mede um pico em comprimento de onda. Existe uma lei, que é a lei de Wien, que a gente consegue relacionar esse pico da radiação com a temperatura da estrela. Basicamente a lei diz o seguinte, que o comprimento de onda lambda vezes a temperatura é igual a uma constante. Então a gente mede esse lambda, isso aqui é medido do espectro, e com essa lei, que vem lá da mecânica quântica, a gente consegue inferir a temperatura. Temperatura e cor estão relacionados, né? Uma experiência, quando a gente aquece uma brasa, por exemplo, ela começa a ficar vermelha. Quando a gente aquece uma barra de metal, ela começa a ficar vermelha, se continuar aquecendo azul, etc, etc. Então, os astrônomos inferem temperatura e cor simplesmente através dos espectros observados. Então, vejam bem, uma curiosidade científica começou lá no século XIX, né? O espectro solar abriu as portas para a gente determinar a temperatura exata de estrelas. Tá certo? Isso aqui é muito, muito preciso. Então, o universo tem estrelas azuis, estrelas amarelas, estrelas vermelhas, e a gente atribui a cor de acordo com o pico de onde ocorre o pico de radiação ou o pico de emissão do espectro estelar. No caso do nosso Sol, a gente costuma dizer que o Sol da gente, a gente vê amarelo, né? A gente vê amarelo com a composição com a nossa atmosfera. Tecnicamente falando, o nosso Sol é verde. É, estranho isso.
tecnicamente falando, né, a região de emissão da nossa estrela, o Sol, está na região do verde, né? Mas isso não muda a nossa percepção. Os astrônomos aprendem portanto, a ajustar essas curvas e descobriram com isso que as estrelas do universo têm diversas cores, diversas temperaturas. Medindo as temperaturas das superfícies das estrelas, os astrônomos descobriram então que começaram a pensar, poxa, se eu tenho estrelas mais quentes e mais frias, será que isso não tem a ver com a idade das estrelas? Será que as estrelas são intrinsecamente de uma cor ou será que elas vão mudando de cor, mudando de temperatura ao longo da sua evolução? Para responder essa pergunta, vou mostrar essa foto para vocês. Essa é uma foto feita com uma das câmeras a bordo do telescópio espacial Hubble, da Grande Nuvem de Magalhães, que é uma galáxia próxima da nossa, tá certo? Tem a Grande Nuvem de Magalhães, a Pequena Nuvem de Magalhães, Andrômeda e a nossa galáxia, que é a Via Láctea, formam um chamado grupo local. Pois bem, isso é uma foto com uma das melhores câmeras disponíveis hoje. Vou apagar a luz para ficar ainda melhor. Dá para baixar essas fotos em tamanho, enfim, muito maior que esse, para vocês explodirem essa foto na tela do computador e analisar estrela por estrela, tá certo? Os astrônomos fazem exatamente isso, medem a temperatura de cada uma dessas estrelas. Só que existe uma relação entre o gás, as estrelas e a poeira. Basicamente, o que a astronomia moderna acredita é que o gás e a poeira se condensam via colapso gravitacional. Cada partículazinha atrai a sua vizinha. Quando as densidades e as temperaturas atingem valores críticos, a formação de estrelas ocorre. Tá certo? Então, essa galáxia tem uma região, que é uma região que os astrônomos deram o nome de 30 Dourados, que é essa regiãozinha aqui, que evidencia justamente esse fenômeno de formação estelar. Essa aqui é uma foto daquela região pequena. Tá? Uma foto com uma outra câmera do Hubble e uma câmera no óptico, uma câmera no infravermelho. E a gente pode ver estrelas individuais aqui nessa foto. Mas isso é possível porque é uma galáxia bastante próxima. Tá? Galáxias distantes a gente não consegue ver estrelinha por estrelinha. Então os astrônomos conseguem, com uma foto como essa, fazer aqueles ajustes que eu falei, individuais para cada estrela, e com isso inferir a temperatura de cada uma dessas estrelas numa região como essa. É possível fazer isso para todas as galáxias do universo? Com esse método que eu acabei de falar, não. Porque quando a gente olha para galáxias mais distantes, tá certo? Essas galáxias mais distantes a gente não consegue ver estrelas individuais. A gente consegue ver o resultado da soma de várias estrelas. Mas existem técnicas para isso, para contornar esse problema. E uma das técnicas envolve o seguinte: os astrônomos hoje acreditam que quando uma estrela é bastante nova, ela se assemelha a uma chama bastante forte, tá certo? Então ela vai emitir a maior parte da sua radiação no ultravioleta, que é a zona mais energética do espectro. À medida que ela passa pela sua vida adulta e eventualmente vira uma estrela mais idosa, ela vai emitindo cada vez menos radiação no ultravioleta e passa a emitir mais radiação lá na parte do espectro, que é o infravermelho. Então existe essa evolução, essa mudança na cor e na temperatura das estrelas, e isso acontece ao longo de bilhões de anos para as estrelas de baixa massa e ao longo de milhões de anos para as estrelas de mais alta massa. Bom, é possível então ainda inferir a idade das galáxias, ou a idade das estrelas em galáxias distantes? É possível. Envolve métodos que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é possível pegar o espectro de uma galáxia, fazer o ajuste do espectro e com modelos descobrir as idades, as metalicidades, a relação entre massa e luminosidade. Tudo isso é possível. A astronomia consegue hoje determinar a idade de estrelas distantes. Isso é muito interessante. E é só a partir da luz. Não tem mais nada. O único ingrediente que entra é a luz das estrelas. Bom, agora vou tentar responder a segunda pergunta, que é como se investiga a química das estrelas. Então, a química das estrelas é um pouquinho mais complicado, mas para resumir é o seguinte: pensem no átomo de hidrogênio, né? Um próton e um elétron apenas. O elétron, que é matéria, né, uma partícula, ela pode interagir com a radiação que chega até esse átomo. Se a radiação tiver uma energia exata, ela pode fazer com que o elétron saia de uma órbita primária e pule aí para o primeiro estado excitado. Tá certo? Processo chamado excitação atômica.
O contrário também é possível. O elétron pode estar lá, nesse estado excitado, no primeiro, no segundo, até mais, e eventualmente decair. E quando ele decai, ele emite fótons. A energia desses fótons tem a ver com a diferença entre os níveis. Tá? Então isso aqui foi estudado ao longo do século XX. É um resultado até as primeiras décadas do século XX, esse fenômeno ainda estava sendo estudado, ainda estava sendo proposto. Então, mas hoje a gente sabe que isso é verdade. E como que isso ajuda a investigar a química das estrelas? Ora, a gente sabe que estrelas são esferas de gás, principalmente hidrogênio. Essas esferas de gás, elas têm temperaturas e pressões muito altas no centro e a densidade vai diminuindo em direção à superfície. Ora, o que está acontecendo lá? No centro, no núcleo da estrela, estão sendo gerados fótons, que são um dos subprodutos das reações termonucleares. Esses fótons ricocheteiam, eventualmente podem interagir com os átomos que estão lá na superfície. E mais, essas estrelas estão em casulos de gás, como eu mostrei nas fotos anteriores. Então as estrelas elas podem emitir fótons para fora da estrela, esses fótons vão interagir com os átomos que estão nas nuvens de gás, causando processos de excitação e desexcitação. Então os astrônomos são capazes de mapear esse processo só através da análise da luz. Então, ao longo do século XX, todas as transições possíveis foram mapeadas. Não vou entrar aqui em detalhes, mas tem um pouquinho a ver com química, né? Então todas as transições pro átomo de hidrogênio, tá? Do nível 7 para o nível 1, emite um fóton com uma característica. Do nível 6 para o nível 1, fótons com outra característica. Então foram divididas aí em homenagem aos nomes das pessoas que estudaram, né? O Lyman, esse aqui foi um cientista de origem judaica, Lyman Spitzer, Felix Baumer, Paschen. Então existem várias transições possíveis. Essas transições, muitas delas, foram mapeadas em laboratório. Então por isso que os astrônomos sabem que quando eles enxergam uma transição que acontece em um determinado comprimento de onda, eles sabem que se deve à transição no nível, por exemplo, 7 para o nível 3 do hidrogênio. Porque essas transições foram previamente mapeadas em laboratório. Isso aqui é um espectro estelar real, mostrando as linhas de absorção, e algum astrônomo foi lá e atribuiu a cada uma dessas linhas o seu elemento característico. Hidrogênio, oxigênio, sódio, enfim. E um mesmo elemento pode ter múltiplas linhas, tá certo? O elemento hidrogênio tem dezenas e dezenas de linhas. O elemento oxigênio, dezenas e dezenas de linhas. Só que, em conjunto com cientistas que trabalham com coisas mundanas, terráqueas, os astrônomos aprenderam a mapear cada uma dessas linhas. E aí, por exemplo, o cálcio, essa é uma região que tem o tripleto do cálcio, tem 3 linhas devido ao cálcio. Os astrônomos medem a intensidade dessas linhas e com isso inferem a quantidade daquele elemento na atmosfera da estrela. Medem a abundância de sódio e com isso inferem a quantidade de sódio. O mesmo é feito para o carbono, o mesmo é feito para o hidrogênio, para o nitrogênio, etc, etc, etc. Então foi a física do átomo que possibilitou, através da luz, o entendimento da química das estrelas. Então muita gente às vezes fica surpreso quando um astrônomo fala: há uns anos atrás um astrônomo gaúcho descobriu uma estrela de diamante, tá certo? Então o núcleo, ele provou, né, matematicamente, e também através da análise de um espectro como esse, que o núcleo dessa estrela era todo de diamante, de carbono. E as pessoas acabam duvidando, né? Como ele consegue inferir o que está no núcleo da estrela se tudo que ele vê é a luz? Ora, mas ele não vê uma luz qualquer, ele vê uma luz que interagiu com o gás que está na atmosfera da estrela, ele vê a luz que interagiu com o gás que está na galáxia que hospeda a estrela, etc, etc. E essas características são mapeadas através do espectro e com isso se pode inferir a constituição química da estrela. No caso, só falta ele buscar o prêmio. Enfim, muito longe, né? Então ele está rico e não está, né? É a pior sensação que existe, né? Todo dia ele acorda: estou rico, mas não estou. É horrível isso. Enfim. Bom, o que a gente sabe sobre a química, então, das estrelas e do universo, né? Do universo eu vou falar daqui a pouquinho. Da estrela, do nosso Sol, a gente sabe bastante coisa. A gente sabe que o Sol produz lítio, berílio, sódio, magnésio, uma série de outros elementos, ferro também, alumínio, silício. Então, através da análise daquelas linhas, a gente pode mapear a composição de estrelas como o Sol e de outras estrelas
da nossa galáxia e até de galáxias longes, distantes, né? Só com aquela ressalva, as galáxias distantes, a gente não consegue pegar um espectro individual de uma estrela. Então a gente tem que recorrer a outros métodos para inferir a idade das estrelas e a composição química. Mas em princípio, se a gente estiver próximo o suficiente, a astronomia hoje consegue escrever a tabela periódica ou a impressão digital química das estrelas. Essa aqui seria a tabela periódica do universo, tá certo? Ou seja, todos os elementos químicos da tabela periódica e onde eles são formados. Então vejam bem, o hidrogênio e o hélio, o lítio também deveria ter um pouquinho de laranja. Acredita-se, através dos modelos, que só o Big Bang poderia ter originado o hidrogênio e o hélio, tá? Os átomos primordiais. As supernovas, que são estrelas que explodem jogando grande quantidade de elementos químicos no universo, que vão alimentar outras gerações de estrelas, geram os elementos em azul. Então hoje em dia a astronomia já calculou e sabe que esses elementos que estão pintados de azul só podem ter sua origem em estrelas muito antigas que explodiram e que ejetaram esses elementos para o universo. Os que estão em amarelo são estrelas grandes, e grandes quer dizer estrelas de alta massa, não necessariamente grandes em volume. Os elementos que estão em vermelho, em estrelas pequenas. Os brancos são, obviamente, os elementos que são fabricados em laboratório. Então, o homem brincando de ser Deus. Então a gente consegue calcular exatamente de onde vem cada elemento químico, né? Isso é uma coisa fantástica na natureza. A gente consegue... Oi? Alguém que fala? Oi? Ah, eu não falei do verde. É porque o verde é o seguinte, no universo primordial, acredita-se que tinha muito mais energia em uma pequena região do espaço. Tá certo? Então esses raios cósmicos, eles formaram lítio, berílio e esse elemento aqui, boro. Mas também pode ser que existam regiões no espaço que geram raios cósmicos e podem fomentar a geração desses elementos, tá certo? Mas eles são em condições muito, muito especiais. Muito especiais. Então o lítio, por exemplo, uma parte do lítio se originou no universo primordial, acredita-se. Então deve ter um pedacinho que está aqui em laranja. Bom, distâncias. Como é que é a terceira pergunta, né, da palestra. Como eu consigo determinar a distância? Eu olho para uma estrela, olho para outra, como é que eu sei se uma está a 20 mil quilômetros ou 20 mil parsecs, a outra está a 40 mil? Como é que eu sei isso? Eu não vou entrar em detalhes exatamente como isso foi feito, mas eu gostaria de frisar aqui. Esses métodos de determinação de distâncias foram feitos por mulheres. Isso é muito interessante, porque esses métodos para determinar a distância são baseados em tabelas, em fadonhas, difíceis de catalogar, difíceis de trabalhar. Os astrônomos lá de Chicago, onde esse trabalho foi feito, e também de Boston, onde esse trabalho foi aperfeiçoado, eles não queriam fazer esse trabalho. Então eles delegavam às mulheres que não ganhavam título de doutor na época, né, enfim, no início do século XX, e delegaram a ela esse trabalho. E as mulheres têm uma característica muito interessante, elas são organizadas. Isso é provado até pela psicologia, essa capacidade de organizar, de tabelar, de classificar. E elas fizeram um excelente trabalho. Tão excelente que possibilitou astrônomos como o Hubble na determinação de distâncias. Não é à toa que hoje a astronomia é a única área da física onde tem mais mulheres do que homens. Tá certo? Isso é bacana, porque em todas as áreas da física a presença masculina é muito maior. E é bacana saber que tem uma área da ciência onde a contribuição é quase que 50% a 50%. No Brasil já passou, tá? Tem mais mulheres na astronomia do que homens. Para mim isso é legal. Acho muito... Eu tenho um outro amigo que não acha legal, mas o problema dele, né? Enfim, eu vou tentar dar uma explicação de como que o brilho das estrelas nos possibilita inferir a distância. Existe uma classe de estrelas, um tipo de estrelas que oscila em brilho. Tá certo? Os astrônomos sabem disso há várias e várias décadas. Uma classe de estrelas chamada Cefeidas. Essas estrelas, ora o brilho aumenta, ora o brilho diminui. Ora o brilho aumenta, e é de maneira periódica. Então os astrônomos vão para os telescópios e conseguem mapear a periodicidade dessa variação de brilho. Algumas estrelas têm um período maior, outras menores. Algumas têm esse formato de serrote, que é o mais característico de todos. Mas os astrônomos sabem disso há décadas. E o interessante é que ao longo das décadas também foram surgindo explicações.
Tá certo? A explicação moderna para esse fenômeno envolve mecânica quântica, eu não vou nem entrar nos detalhes, tá certo? Mas o interessante é o seguinte, é que P aqui é o período, tá? É o período da variação, é o tempo que leva entre posições sucessivas iguais. Então, ao longo das décadas, os astrônomos aprenderam a calibrar essa relação. Então, hoje em dia, tá certo? Hoje em dia, artigos mais recentes aqui, se você medir o período de uma variável cefeida, imediatamente você sai com o brilho absoluto daquela estrela. O brilho absoluto, ou seja, o período de variação tem a ver exatamente com a quantidade de radiação que é gerada por essa estrela. Então isso foi mapeado. Ora, os astrônomos já sabiam muito antes que o brilho absoluto da estrela está relacionado com o brilho aparente, porque a luminosidade da estrela que a gente vê não é a luminosidade que intrinsecamente ela tem. O universo, as distâncias, a poeira e vários outros fatores podem atrapalhar entre o que a gente vê e o que a estrela realmente é. Mas essa relação tem a ver com a distância. Então o que os astrônomos fazem hoje, no século XXI? Medem um período, calculam através de uma calibração como essa, o brilho absoluto. Com o brilho absoluto, que é medido através dessa relação, e o brilho aparente, que é medido no telescópio, dá para inferir a distância. Então, um trabalho indireto, mas que com simplesmente medindo o período de variação, se infere a distância. A explicação moderna é a válvula de Eddington, para quem tiver curiosidade, tá certo? É o astrônomo britânico Arthur Eddington, foi um dos grandes gênios da astrofísica, ele explicou esse mecanismo em 1917. Mas essa explicação que ele deu já tem melhorias, porque a mecânica quântica não estava plenamente desenvolvida nessa época. Bom, qual é a importância dessas distâncias, né? Esse aqui é o astrônomo Edwin Hubble, num telescópio na Califórnia, na época em que os astrônomos ainda colocavam os olhos nos telescópios. Hoje em dia, no lugar de um homem aqui, tem detectores, e esses detectores estão ligados a computadores. Então, toda vez que eu vou em telescópio, geralmente, e quase sempre eu não coloco o olho lá no telescópio propriamente dito, eu fico na tela de um computador. Às vezes você pode fazer observações remotas, o telescópio está lá no Chile e você no Brasil, ou o telescópio está no espaço, né, e você na Terra. Mas isso aqui é início do século XX, né? O astrônomo ainda colocava o olho lá. Qual foi a grande contribuição do Hubble, ou uma das grandes, né? Ele foi um grande astrônomo observacional. Foi mapear as distâncias até as galáxias diferentes da nossa galáxia, que não sejam a Via Láctea. Isso aqui é uma foto da galáxia Andrômeda, uma foto moderna da galáxia Andrômeda, tá certo? Com um telescópio moderno, mostrando os braços espirais, essas regiões de distribuição de poeira, o buraco negro supermassivo central, etc, etc, etc. Na época do Hubble, nada disso era visível. Essa era a foto que ele tinha. Então, só para comparar, né? Bem diferente. A tecnologia hoje é com máquinas fotográficas digitais, né? As câmeras digitais. E na época dele eram as chapas fotográficas, né? Então aqui dá para ver bem que é parece realmente naquelas máquinas de fotografia antiga. Quem é um pouquinho mais velho, quem nasceu antes de 1980 sabe do que eu estou falando. Nas praças tinha um cara que tirava foto, 3x4. E a máquina se parecia muito com uma coisa dessa, né? Um pano preto e uma chapa fotográfica que podia ser excitada, né? Bom, o que o Hubble fez foi o seguinte. Ele detectou o local, a localização exata de várias variáveis cefeidas na galáxia de Andrômeda e em outras galáxias também. E para cada variável cefeida, ele aplicou uma calibração parecida com aquela que eu mostrei. E calculou a distância. Uma variável cefeida dizia que a distância era x, a outra dizia que era x mais uma variação. Fazendo a média, ele chegava na distância da galáxia. E através de um outro efeito, o efeito Doppler, que é muito parecido com basicamente a frequência da radiação que muda, tá? Se eu tenho dois observadores, um cara que está parado aqui e tem uma locomotiva vindo na direção dele, a frequência do som aumenta. Para o outro cara, do qual a locomotiva está se afastando, a frequência do som diminui, tá certo? A gente conhece isso com aquele efeito da ambulância, né? O carro quando passa em BR também. Então, o som, sendo uma onda mecânica, sofre dessa mudança de frequência. A luz não é uma onda mecânica, tá certo? É uma onda eletromagnética, mas ela também sofre esse efeito. No caso da luz,
As frentes de onda ficam azuis no caso da aproximação e ficam vermelhas no caso do afastamento. Dá para medir lá no espectro, através de uma fórmula que nem é tão complicada assim, dá para medir a quantidade do desvio. A quantidade do desvio indica a velocidade do afastamento. Então existem fórmulas bem calibradas para isso e o Hubble conhecia essas fórmulas. Ora, o que ele terminou? Ele terminou com uma tabela, tá? Para 50 e tantas galáxias ele tinha velocidade e para as mesmas galáxias ele tinha distância. Todo cientista gosta de gráficos, né? Ele pegou essa tabela e transformou num gráfico. No eixo X, ele plotou distância em parsecs. Parsec é uma unidade de astrônomo. Um parsec quer dizer 10 na 18 centímetros. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia. Um parsec é 10 na 18 centímetros. Então aqui tem 2 vezes 10 na 6 parsecs. É 2 vezes 10 na 6 vezes 10 na 18 centímetros. Tamanhas distâncias de algumas das galáxias que ele tinha. E para as mesmas galáxias, cada pontinho aqui é uma galáxia, para a mesma galáxia ele tem distância e velocidade. A velocidade é medida através do efeito Doppler, a distância através das variáveis cefeidas. E ele encontrou aí uma distribuição de pontos que ele ajustou com uma linha reta. Esse é um trabalho de 1929, tá certo? Isso indicou para o Hubble, pelo menos do ponto de vista observacional, que o universo estaria em expansão. Quanto mais distante as galáxias, mais velozes elas estão. Então eu posso reverter o filme, né, e imaginar um momento em que as galáxias estariam concentradas num único ponto. O que a gente está vendo hoje são as galáxias se afastando de nós. Todas as galáxias estão se afastando. Salvo as galáxias próximas que têm movimentos na nossa direção, o que se vê é que todas as galáxias estão se expandindo. Isso aqui é um gráfico moderno, tá certo? Do diagrama, do chamado diagrama de Hubble. De novo, aqui tem distâncias, agora em megaparsecs, não em parsecs. Todos os pontos de Hubble estariam nesse pontinho amarelo. Então a astronomia moderna estendeu, olha aí, para várias ordens de grandeza aí, os resultados de Hubble. E com isso dá para fazer um ajuste muito melhor. E a pergunta que surge é a seguinte: será que essa linearidade ou essa correspondência linear entre velocidade e distância se mantém para todo o universo? Em outras palavras, será que a relação linear entre velocidade e distância só vale para o universo próximo? Ou será que essa linearidade se mantém para distâncias muito, muito maiores? Essa foi a pergunta que cientistas como Alexander Filipenko, Adam Riess tentaram responder ao longo dos anos 90. Eu aconselho fortemente vocês procurarem o nome Alexander Filipenko no YouTube. As palestras dele são fantásticas. Ele é um astrônomo americano muito... Tem palestras com legenda em português. É fantástico, dá para aprender muita astronomia e ele é um cientista top, né? Trabalha nessa área. Eles usaram outras técnicas para inferir distâncias, mais especificamente supernovas do tipo 1A, não vem ao caso, mas são estrelas que explodem e nessa explosão dá para determinar a distância onde a explosão aconteceu. Mas eles estenderam o diagrama de Hubble. E aí a gente já começa a ver uma coisa interessante. Ó. A linearidade se mantém até determinada distância e depois as barras de erro começam a ficar maiores. Isso tem a ver com o método utilizado, mas eles, sendo cientistas, se perguntaram: será que é só um método? Ou será que o universo intrinsecamente se comporta diferente para grandes distâncias? Exatamente nesse ano a resposta veio e eu vou comentar daqui a pouquinho. Então as observações do Hubble, né, que foram observações colhidas lá no telescópio, etc., mas remeteram a resultados que já eram propostos teoricamente. Então o Lemaitre, que era um padre belga, é interessante, é um padre cosmólogo, né? Ele já tinha pensado na teoria do universo primordial, na ideia de que o universo pudesse ter sido originado de uma expansão, de um ponto primordial. É interessante que a igreja não deve ter ficado muito feliz, né, com ele. Lá no caso no Gênesis, né, o arco-íris é proposto, a explicação do arco-íris, vocês sabem a explicação bíblica? Já viram? É um sinal de amizade entre Deus e o homem, né? Depois do dilúvio, Deus ficou um pouco arrependido e colocou o arco-íris como um sinal de amizade. Legal que o Newton, sendo religioso, né, descobriu que não tem muito a ver com aquilo. Então não sei como é que ficou a cabeça do Newton, né? No caso aqui do Lemaitre também, né? Então um universo com uma origem, né? Mas isso do ponto de vista religioso é bom, né? Porque se teve uma origem, você sempre pode dizer que essa origem foi Deus.
Então, talvez o Lemaitre encontrou menos resistência. Então, a visão moderna dos resultados de Hubble é que houve uma grande expansão inicial. Estou evitando a palavra explosão, tá? O Big Bang não foi uma explosão, apesar do nome. Tá? É uma expansão de um ponto primordial que tinha características interessantíssimas. Alta densidade, os átomos, a matéria como a gente conhece hoje não existia. Tá certo? Existiam partículas ainda mais fundamentais do que os átomos. E essas partículas puderam se organizar, à medida que o universo se esfriava, puderam se organizar na matéria que nós temos hoje. Bom, não vou fazer esse cálculo todo, mas invertendo a constante de Hubble, dá para chegar na idade do universo. Então, se a gente pegar a constante de Hubble, lá como ele determinou em 1929, fazendo 1 sobre H0, isso tem dimensões de tempo, 1 sobre tempo, né? Então, portanto, H0 tem, o tempo é só inverter o H0, a gente chega que o universo tem 2 bilhões de anos. É claro que o Hubble encontrou problemas, né? Ele sabia que tinha problema nessa medida, porque a idade geológica da Terra nessa época já era bem estabelecida e já se sabia que era mais de 4 bilhões de anos, portanto, o universo todo não poderia ter 2 bilhões de anos. As medições modernas, o último artigo da missão Planck, que é um telescópio espacial lançado pela Agência Espacial Europeia, o último artigo de 2013 aponta que a constante vale, na verdade, 67. Não os 530 que o Hubble encontrou em 1929, mas tem um valor de 67. Invertendo a constante, se chega na idade mais aceita do universo hoje de 14,4 bilhões de anos. Essa que é a idade do universo mais aceita. Isso é compatível com a idade geológica do nosso planeta, que é da ordem de 5,5 bilhões de anos. Isso é compatível com a origem da vida no nosso planeta, que se acredita que surgiu há 4,5 bilhões de anos, ou seja, logo depois da formação geológica do planeta. É compatível com a idade das estrelas, etc, etc. Então, nessa época, o Hubble encontrou problemas até porque existiam estrelas mais antigas que o universo, tá certo? Então, os astrônomos já inferiam que tinham estrelas que eram mais velhas que 2 bilhões de anos. Portanto, o universo não poderia ter apenas 2 bilhões de anos. Mas, hoje em dia, o número encontrado concorda com todos os outros parâmetros. Bom, o que mais que a luz prova, né? Aquele cientista que eu falei no início, ainda agora, que trabalha com o Alexander Filipenko, eles publicaram um trabalho onde eles estendem ainda mais o diagrama de Hubble e eles descobrem que aquela aparente linearidade não pode ser explicada no universo em grande escala. Quando se chegam em distâncias muito, muito grandes, os pontos fogem da linha na qual o universo se expande de maneira linear. Agora, para explicar esse gráfico, tá certo? Para explicar esse gráfico, a gente tem que colocar um ingrediente novo. O que os astrônomos pensavam? Ora, o universo está se expandindo, as galáxias estão sempre sujeitas à ação gravitacional, que é de longa distância, então o universo deveria estar freando. Era isso que se pensava lá nos anos 90. Então vai chegar um momento que a gente vai detectar galáxias que já estão diminuindo a velocidade, ou seja, em larga escala, o universo tem um momento inicial, da expansão inicial, mas essa expansão deve estar sendo freada, ainda que muito devagar, muito linearmente, porque vai depender da densidade de matéria no universo, mas essa expansão deve estar sendo freada. O que os astrônomos do final do século XX descobriram é que é o contrário. Não apenas a expansão não está sendo freada, como o universo está acelerando. É como se tivesse uma força puxando as galáxias que se sobrepõe à gravidade. Essa força ou energia, por falta de um nome melhor, chamaram de Dark Energy ou energia escura. Tá certo? Então, hoje em dia, os astrônomos mediram, né, já se sabe a quantidade de energia escura que tem que ter no universo. Lá em 1998, eles calcularam que tinha que ser da ordem de 80%. Então, o balanço de massa e energia no universo é o seguinte: temos 20% de matéria no universo e 80% de energia. E 80% dessa essa matéria e energia, esses 80% a gente não sabe a origem. Tá certo? Não se sabe ainda a origem. Eu já vou mostrar cálculos mais recentes que indicam números ligeiramente diferentes, mas não é tão diferente assim. Bom, essa aqui, a minha esposa nos Estados Unidos estudou inglês e era babá. E aí ela cuidava dessa menininha aqui. E aí um dia eu tirei essa foto com ela para botar na palestra. Enfim, eu achei legal ela imitar o Einstein, né? Bom, o que se sabe hoje, né? A gente sabe o seguinte, que existe essa quantidade enorme de energia no universo que está se opondo à gravitação. A gente não sabe a origem dessa energia, mas o Einstein já tinha
visto essa possibilidade. Não vou entrar nos detalhes de como ele já tinha previsto isso, mas muitas vezes os aparentes erros dos cientistas, no caso do Einstein, ele colocou lá um lambda, que ele chamou de uma espécie de algo que ia se contrapor à gravidade. Porque ele pensou o seguinte, o Einstein, quando ele fez a teoria geral da relatividade, com a teoria da gravitação. Ora, o universo, se for estático, ele deve estar colapsando, porque a gravidade atrairia as galáxias. Mas como ele não via isso, ele colocou lá um termo, que é justamente esse termo aqui, para contrapor a gravidade. Depois o Newton, em seguida o Hubble, descobre que as galáxias estão se expandindo. O Einstein vai lá e risca essa constante e diz o seguinte, bom, vou deixar para gerações futuras determinarem se ela realmente existe. E chamou isso de seu maior erro. Mas muitas vezes esses caras, quando eles erram, né, como o professor Assis mostrou, o Newton, mesmo quando ele estava errando ou pensando, ele estava prevendo ali várias consequências e várias outras coisas muito à frente do seu tempo. Séculos à frente do seu tempo. No caso, essa constante que o Einstein jogou fora, ela no final existe. Bom, para terminar, o que mais a gente sabe? São más notícias agora. Além de 80% do conteúdo de matéria e energia do universo a gente não conhecer, 90% do que é matéria a gente também não conhece. Não vou entrar em detalhes como, mas existem estudos que mostram que aglomerados de galáxias, quando a gente calcula a massa desses aglomerados, a massa calculada que se infere é muitas vezes maior do que a quantidade de luz que a gente vê. Então, isso necessariamente nos mostra que existe mais matéria no universo do que o que a gente pode enxergar. A astronomia moderna já fez isso em escala de uma galáxia, em escalas de várias galáxias. Tá certo? Então é provado por A mais B, pelo menos do ponto de vista observacional, que existe 90% de matéria escura e apenas 10% de matéria visível. Isso é feito também com simulações de computador, etc. Os métodos modernos de observação mostram que o universo em grande escala tem essa aparência. Então, cada pontinho aqui, que não dá para ver pontinho por pontinho, é uma galáxia. E os astrônomos conseguiram medir o brilho da galáxia e a distância na qual ela se encontra. Com isso foi feito um mapa 3D do universo. Tá certo? Então tem vários trabalhos, esse é um trabalho de 2003, mas tem trabalhos ainda mais modernos, que mostram essa estrutura em esponja do universo. Regiões filamentares, onde as galáxias se agrupam, e vastas regiões onde não existe matéria. Tá certo? Essa característica do universo também ainda não é explicada. Por que o universo em grande escala é uma esponja? Ninguém sabe. Será que a gente mora na esponja de um grande alienígena? Não sei. Está tudo em aberto. Bom, essa talvez seja uma figura muito interessante, uma figura de 2013, mapeando a temperatura do céu em todas as direções possíveis. E existem pontinhos aqui pintados de laranja e pontinhos pintados de azul. Então a pessoa poderia dizer, poxa, então a temperatura varia, né? Tem lugares onde é mais quente, lugares que são mais frios. Mas se você ler o artigo, você vai ver o seguinte, que essa diferença de cores foi escolhida, mas a diferença é uma parte em 100 mil apenas. Tá certo? Então é uma diferença muito pequena. Se o astrônomo quisesse pintar isso aqui tudo de azul, ele estaria correto. Ou seja, existe uma uniformidade na temperatura do universo em todas as direções. Essa é uma dos argumentos utilizados para explicar que realmente deve ter havido um momento de origem para o universo. É a temperatura da radiação de fundo. E essa temperatura é da ordem de 3 Kelvin. Tá certo? Os ajustes mostram que é da ordem de 3 Kelvin. Essa tabela a gente não precisa ler inteira, mas basicamente só esse gráficos em pizza. Esse é o melhor resultado, que é um resultado de 2013, que mostra exatamente a composição do universo. Tá? 69%, 68% é de energia escura, cuja origem e propriedades a gente não sabe ainda, a gente só consegue inferir a presença e a existência dela. Do restante, dos outros 30%, 26% ou 27% é matéria escura, que a gente também não sabe, ela interage gravitacionalmente, a gente vê o efeito, mas não sabe a constituição. E apenas 5% do universo é formado por matéria ordinária, que constitui essa mesa, eu, você, estrelas, folhas. Então, a gente pode dizer com toda certeza hoje que a astronomia nos mostrou o universo, mas mostrou, na verdade, uma grande ignorância, né? Pelo menos no século XXI, né? Até agora, a gente ignora a origem e as propriedades de 95% do conteúdo de matéria e energia
do nosso próprio universo. Bom, o fim da luz, basicamente, é o fim das estrelas. Né? Assim como tudo no universo tem fim, as estrelas têm fim. O nosso Sol, que é o ciclo de vida do Sol, tá certo? Em escala de bilhões de anos, tá legal? Então acredita-se que o Sol tem aí por volta de 4,5 bilhões de anos. Estamos na fase mais estável da vida de qualquer estrela, é a chamada sequência principal. A sequência principal é um momento da vida da estrela que dura bilhões de anos, no qual ela transforma hidrogênio em hélio. O hidrogênio é muito abundante, a reação termonuclear que transforma hidrogênio em hélio é altamente favorável do ponto de vista energético, e a estrela fica transformando hidrogênio em hélio, no processo suporta o seu próprio peso e de quebra libera fótons que chegam até o nosso planeta. Ao longo dos próximos bilhões de anos vai acontecer um aquecimento gradual, o nosso Sol vai virar uma gigante vermelha, cujo raio será maior do que a distância entre a Terra e o Sol. Tá certo? A distância entre a Terra e o Sol média é da ordem de 150 milhões de quilômetros. Então essa estrela vai ter um raio gigantesco e vai engolir a nossa Terra. E óbvio que toda a nossa felicidade, né, não vai mais existir. Vai ser um pouco... Mas eu lembro quando eu descobri isso, eu estava na pós-graduação em Física, o professor fez as contas, né, e falou que a gente ia morrer, basicamente. Né? Eu fiquei muito deprimido. Mas depois eu pensei bem e eu descobri o seguinte, né, que vai demorar 5 bilhões de anos. Cara, então eu gosto muito desse pensamento do James Strathfield, né, diz o seguinte, né, amanhã o Sol vai nascer e amanhã eu vou ver o reflexo das minhas atitudes, né. Amanhã eu ainda saberei se eu fui Amanhã mesmo eu vou ter a resposta. Eu não preciso esperar 5 bilhões de anos para saber o que vai acontecer com o universo. A vida acontece agora. Amanhã eu vou saber se eu fui a melhor pessoa que eu pude ser, né? Então, o James Strathfield oferece esse conforto, né? No caso de que, veja, o fim vai existir, mas ele é muito distante, ele é muito longínquo. A gente pode viver bem hoje, tá certo? Então, muito obrigado. Vamos abrir aí para as perguntas, quem quiser o debate. Olá. Tudo bom? Você passou um gráfico aí dos elementos químicos. Na verdade, são duas perguntas, se você não se importar. Não, claro que não. Sobre os elementos químicos formados na estrela. E o azulzinho representava, né, que você falou, esse aí, justamente, você acabou de passar esse aí. O azul representa que são elementos formados na supernova. Só que, do jeito que você falou, não ficou claro para mim, eu não sei, né, se esses elementos são gerados pelo fato da estrela ser muito antiga ou na supernova em si, na hora que ela explode, que é formada esses elementos. Não, é assim que acontece. Realmente eu não expliquei direito. Basicamente é o seguinte. Muitos desses elementos são formados também em outras estrelas, basta que elas sejam de alta massa. Quando tem uma estrela de alta massa, mais reações termonucleares acontecem. Ou seja, você não vai só até determinado elemento, você vai adiante. Agora, por que a supernova é importante? Porque quando a supernova explode, ela lança esse material no universo. Então pode ser que tenham estrelas que não explodem em supernova, que contenham alguns desses elementos, mas eles nunca chegam no universo por aquele caminho. Eles ficam armadilhados dentro da estrela morta lá nos confins do universo. Mas quando essa estrela de fato explode, ela esparrama esses elementos no meio interestelar e esse meio fica quimicamente enriquecido e a próxima geração de estrelas se aproveita dessa abundância química e tem características completamente diferentes depois. Então não é o fato da supernova em si, é o fato que a supernova libera. É a única maneira de liberar esses elementos. Agora, perceba, esses elementos acontecem na Terra também, né? A gente tem alguns desses elementos na própria crosta. Então a gente pode inferir que o nosso planeta e nós próprios, né, os átomos que constituem nosso organismo, algum dia estiveram no núcleo de estrelas que explodiram num passado, obviamente, bastante remoto, né? Por isso que a gente pode dizer que a gente é formado de estrelas. Do resto. Restos de estrelas, né? Mais nítido que poeira. A outra pergunta Claro. é em relação à evolução estelar em si.
a questão da aglutinação do hidrogênio. Eu consigo explicar através da gravitação apenas essa aglutinação? É porque O que se chama de aglutinação? Não tá... Os hidrogênios irem se juntando por atração gravitacional apenas. Ah, não é isso. Não, é pressão no interior da estrela. Só que a pressão no interior da estrela, óbvio, é uma função da gravidade da estrela. Na verdade, eu estou falando primordialmente. Eu tenho uma nuvem de hidrogênio, certo, e ela vai se aglutinar. Para formar a estrela. É gravitação. Só a gravitação. A pessoa que estudou isso aí bem direitinho foi um cara chamado Schwarzschild. É difícil de falar o nome dele, tá? Mas esse cara estudou como partículas formariam pequenos locais onde tem uma densidade maior e é pura gravidade. Agora existe também uma coisa chamada hidrodinâmica, né? Quando um gás passa perto do outro, tem efeitos dinâmicos também. Então é um pouquinho mais complicado, mas basicamente o movimento das nuvens, o colapso das nuvens de hidrogênio para formar estrelas é tudo gravitacional. É gravitacional, com certeza. Você comentou sobre a expansão acelerada do universo. Essa expansão, ela vai chegar a um determinado limite, vai acelerar indefinidamente? Se sim. E outra pergunta seria: o que existe após os limites do universo? Certo. As duas perguntas bem interessantes. Se o universo vai se expandir para sempre, é uma pergunta em aberto. O que eu posso dizer é o seguinte: esse mesmo time de cientistas, tá? Que é o Adam Riess e um outro cientista americano também, o Saul Perlmutter, eles descobriram uma coisa fantástica em 2003, que é basicamente o seguinte: eles descobriram a transição de fases no universo. A presente fase de aceleração do universo não foi assim para sempre. Eles descobriram, estudando supernovas, que o universo passou de uma fase no qual ele estava sendo desacelerado para uma fase no qual ele estava sendo acelerado. O nome disso, tecnicamente em mecânica, se chama jerk. Tá? Você está andando com uma velocidade, você dá aquela guinada e continua andando, é um jerk. Só que jerk em inglês quer dizer otário também, idiota. E saiu no New York Times a foto do Adam Riess e a headline assim: The Cosmic Jerk. Idiota cósmico. Só que, claro, The Cosmic Jerk se referindo à transição de fases que ocorreu e que foi um artigo de 2003, tá certo? Então veja, a sua pergunta remete ao seguinte: se o universo sofreu essa transição de fase, de passar de uma fase, de um momento que estava desacelerado para um momento que está acelerado, é possível que ele sofra outra transição, perfeitamente em aberto. A cosmologia observacional não detectou isso, tá certo? É uma descoberta muito recente, perceba, é de 98, tá certo? Esses astrônomos ganharam o prêmio Nobel em 2011, é muito recente. Esses estudos continuam. Agora, a segunda parte da sua pergunta: o que tem além do universo observável, né? Em cosmologia se faz a distinção entre universo, que é muito vago, e universo observável, que é o que a gente consegue ver, tá certo? O que a gente consegue ver é formado por galáxias, até onde a gente vê. Agora, existem galáxias no universo que estão tão distantes que a luz delas ainda não teve tempo de chegar até a gente. Então, o que a gente vê é uma esfera contida no universo físico. O que nós vemos é uma fração do universo. Então, mas enfim, o próximo telescópio espacial, que é o James Webb Space Telescope, promete, né, nas animações e nas próprias predições teóricas dos instrumentos, que a gente vai conseguir enxergar essas galáxias primordiais. Então, nos próximos 10 anos, essa resposta vai ter essa pergunta terá uma resposta. Então existe algo ali? Existe. Agora, se são galáxias desorganizadas, se é um estado primordial, se são mais galáxias, aí a gente vai precisar esperar a próxima geração de instrumentos. Mas o raio do universo vai quanto a luz andou em 14 bilhões de anos? Isso. Então não pode existir alguma coisa além? Não, calma. Não. Mas a gente não vê 14 bilhões de anos. A gente não vê. Os nossos instrumentos não vê. Mas depois disso não pode existir. Ah, sim, depois disso não. É que eu pensei que estava perguntando do universo observável. Do universo que a gente observa, pode ter. Depois disso, se esse modelo atual cosmológico se mantiver, não. Né? Mas, veja bem, é um modelo que mudou muito nas últimas décadas. Tá certo? Então foi uma mudança muito radical. Antes de 1998, se acreditava que as galáxias estariam desacelerando. Aí o cara vai lá, mede as supernovas e diz: ah, não, agora está acelerando. Está com muita mudança ainda. Nada está fechadinho. Então eu não me surpreenderia se nos próximos 20 anos todo esse pensamento tivesse mudado. Aliás, eu não tenho nenhum amor por isso. Se mudar, ótimo. Estou feliz. Entendeu?
Então, mas você tem razão. Se esse modelo atual se mantiver, realmente não poderia ter nada além. Tá certo? Não poderia. Você falou de como determinar a composição da estrela. Para os planetas também é o mesmo tipo de medição? Para os planetas tem dois aspectos. Tem os planetas que você já conseguiu mandar sondas, né? Então, para os planetas que a gente já conseguiu mandar sondas, a bordo desses robozinhos que foram para Marte, dessas sondas que orbitam os planetas, existem espectrógrafos, outros aparelhos de análise que você consegue medir em loco, né? Você pega lá uma amostra do solo marciano e a análise sai. Então, a sonda Voyager fez isso nos anos 70, né? A sonda Viking, que pousou em Marte, também fez isso nos anos 76, etc, etc. E as outras sondas americanas e de outros planetas vêm fazendo isso quando a gente consegue mandar para um planeta próximo. Para os planetas distantes, a abundância química ou a aparência, a constituição química do planeta tem duas maneiras. Ou através da estrela na qual ele orbita, porque a abundância química da estrela, como o planeta é formado no disco de acreção da estrela, então teria a ver, ou no caso de você conseguir pegar o espectro do planeta, que é bem de vanguarda, conseguiria analisar a composição química da atmosfera do planeta. Se consegue. Mas, de novo, de vanguarda, isso está acontecendo agora. Está acontecendo agora na história da astronomia. Como eles estão procurando essas terras aí, isso. E tudo parecido com daqui, eles conseguem diferenciar entre água a vapor e água líquida. Certo. A minha pergunta é, na absorção, a gente só vê lá um pico de 3.000 centímetros, que é água. Isso é tanto por vapor quanto líquido. Como é que ele diferencia se é vapor e se é líquido nesse caso? Bacana. Esse artigo que saiu agora em 2015, que eles detectaram água líquida em Marte, eu não li o artigo, tá? Mas eu vi um comentário sério sobre o artigo, e basicamente é o seguinte, eles pegaram uma imagem, que tem vários problemas nessa imagem, pegaram um pixel dessa imagem, e conseguiram, através de métodos indiretos, supor que é líquida a água. Mas você tem razão, a aparência espectroscópica da água em bandas de absorção, ela não faz essa diferença. Né? Ela não faz essa diferença. Se bem que no infravermelho tem diferença. Tá certo? No infravermelho aparece lá vapor d'água. Dá para ver vapor d'água no infravermelho, se eu não me engano. Mas veja, você tem razão, ainda é muito cedo para falar. Tá certo? Foi feito através de um pixel da imagem. Isso aí está completamente em aberto ainda. Completamente em aberto. Em 2005 foi feita uma imagem de Marte que se viu que tinha calotas polares, né? Essas calotas, é óbvio que se a temperatura em Marte não variar tanto, essas calotas devem se manter, obviamente, no estado sólido, né? Mas agora estão dizendo que tem períodos em Marte, uma espécie de primavera, né, que acontece que pelas encostas de algumas elevações escorre água, né? Mas isso é tudo feito por um pixel. Eu não boto a mão no fogo por esses... Percebe? Até porque está acontecendo agora. Imagina, tem meses essa descoberta, né? E agora, respondendo mais especificamente ainda a sua pergunta, eu não sei, eu nunca trabalhei com espectros de água, então eu não saberia responder tecnicamente a sua questão. Porque eu estava lendo esses planetas muito para fora, assim, que os caras veem só por... Eles colocam que a temperatura é amena e tal, eles falam, lá tem água vapor quanto água líquida. Isso dá para inferir, mas é indiretamente. Mas isso é pela temperatura onde ele está, pela distância do Sol? É assim, não, é um outro método, é bem interessante. Bom, uma coisa é detectar os espectros vibracionais da água, rotacionais da água, ou seja, a assinatura espectral da molécula de água. Isso é de vanguarda. Se a gente conseguir mandar uma sonda, vai ver. A gente consegue fazer isso na atmosfera terrestre, né? Tranquilo. Mas a gente não tem esse acesso aos planetas, aos chamados exoplanetas. Nesse caso, é feita a seguinte inferência, muito interessante o método, porque é o seguinte, então tem a estrela-mãe, né? Vou chamar de Sol, tá? Só para entender no caso do nosso sistema solar, mas o raciocínio é análogo e o mesmo. Então temos Mercúrio, depois Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, né? Se acontecer esse alinhamento, acaba o mundo, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? E Plutão, coitado, foi rebaixado, né? Bom, o que acontece? Isso não precisa, aí é uma inferência, não precisa ser muito
letrado, digamos assim, em ciência, para perceber o seguinte: se a distância for muito pequena até a estrela, toda a água evapora. Né? Porque, óbvio, né? Está com uma proximidade muito grande à fonte primária de radiação. Os estudos que foram mandados para Mercúrio corroboram essa ideia. Tá? Então, água aqui, nessa fórmula molecular que a gente conhece, bonitinha, nem líquida, nem gasosa, nem sólida, muito menos. Nada. Sem chance. Sem chance. Tá certo? Quando a gente vai para Vênus, né, a União Soviética lançou a sonda Venera, né, lá nos anos 70 e outros estudos, em Vênus ainda tem a possibilidade. Tá certo? Na Terra a gente tem certeza, né? Certeza absoluta que tem água nos 3 estados. Vai para Marte? Marte tem uma discussão antiga, a gente já está vendo que em calotas polares, possivelmente água líquida, né? Não dá para dizer ainda. Então, Marte, sim, tem água. Tem água. Pode não ser os rios caudalosos da Terra, mas tem água. Júpiter. Júpiter é outra incógnita. Júpiter tem várias luas, tem vários estudos e possibilidades. Bom, então a distância mínima e a máxima, onde a água é encontrada em qualquer forma ou apresentação física, é a chamada zona habitável. Essa zona habitável é, obviamente, levando em consideração a biologia que nós conhecemos, né? A biologia do carbono, né? A química do carbono, do nitrogênio, das moléculas complexas que o carbono pode formar, etc. Só que a gente sabe que pode existir uma biologia completamente nova, baseada em outras moléculas, no campo das possibilidades, mas é possível. Mas assumindo que a biologia ela é baseada no carbono, então aqui a vida não é possível e aqui a vida não é possível. Onde a molécula de água existe, a química do carbono acontece. Né? Então por isso que chama zona habitável. Então essa zona habitável dá para calcular pela intensidade da estrela, pelo tipo espectral da estrela. Então os astrônomos já sabem isso aqui muito bem. Desde meados da década do século XX, já se sabe como que as estrelas emitem luz em quais comprimentos de onda. Então dá para inferir, dá para calcular a zona habitável para qualquer tipo de estrela. Mas aí veja, você infere, né? Eu não ficaria surpreso se daqui a pouco descobrem a água numa das luas de Júpiter. Porque você pode ter uma distância muito grande, mas você pode ter outros microclima, etc. nas luas. Percebe? Então é um conceito, a zona habitável, mas ela não é de maneira alguma uma certeza absoluta. Outra pergunta? Se me perguntassem o que eu gostaria, se um jovem perguntasse o que eu gostaria para ser um astrônomo, eu acho que eu diria 3 coisas para ele, né? Precisaria uma curiosidade, um céu estrelado, um bom telescópio e um software de algoritmo de transformada de Fourier rápido. Né? As 3 primeiras coisas as pessoas entenderam por que seria importante ter. Você poderia explicar para nós por que uma transformada de Fourier rápida é fundamental para a astronomia? Sim, não. Poderia dar ideia. Eu nunca trabalhei com transformada de Fourier no contexto da astronomia. Nunca. Porque nem todo... Não precisa. Não precisa. Lá na astronomia estelar, precisa da transformada de Fourier. Eu vi os meus colegas todos aprendendo esse método, né? Chama de Fast Fourier Transforms. Né? Eu não aprendi esse método. Porque, veja, esses espectros que eu estudei, basicamente é isso aqui, esses espectros são coletados da seguinte maneira: você manda uma proposta observacional para um telescópio do mundo inteiro. Aí você pode vencer, a sua proposta pode ser vencedora ou não. Tá certo? No caso, eu tive várias propostas vencedoras, então uma coleção de dados grande. E aí você volta para casa não com esse espectro. Você volta com uma imagem em 2 dimensões. Essa imagem em 2 dimensões, você tem que fazer recortes dela para tirar o espectro. Certo? Então, basicamente, você usa só ferramentas de foto. Uma espécie de Photoshop, sem ser, né? Obviamente. Mas são, basicamente, sim, uma imagem em 2 dimensões. Aqui tem a sua galáxia. E fazendo um corte nessa direção, você tira aí como a luz varia. Essa que é a ideia. Tá certo? Entre essa imagem em 2 dimensões e esse espectro, aqui tem meses de trabalho. Tá? Daqui para cá tem meses de trabalho. Mas no caso de espectros de galáxias, não utilizei a transformada de Fourier rápida. Não se utiliza isso. Tá certo? Lá na astronomia estelar tem uma coisa mais complicada, que é o seguinte.
existe uma coisa, um dos contextos, né? Um dos contextos seria o seguinte: tem uma estrela primária e uma estrela secundária que orbita essa estrela primária, tá certo? Essa estrelinha passa aqui na frente, então o astrônomo está aqui, o olho dele, o telescópio, ele está olhando aqui para esse sistema. E do ângulo de visão do astrônomo, uma estrela passa na frente da outra. Então você tem perfis de brilho, que é uma coisa assim. O brilho, né? Aqui é o brilho e aqui é o tempo. Então, à medida que você vai estudando o brilho da estrela principal, uma hora o brilho cai e volta, que é justamente quando essa estrelinha passa na frente da outra. Para a análise correta desses perfis de brilho, se usa a transforma de Fourier. Tá certo? Mas eu não sei os detalhes, porque eu nunca fiz. Tá certo? No meu contexto extragaláctico, eu nunca usei. Esses sistemas são as chamadas binárias eclipsantes. Quem quiser pesquisar na internet, tem fotos, animações, observações interessantíssimas desse tipo de sistema. Binárias eclipsantes. Aliás, é um método para determinar exoplanetas hoje em dia, né? São os planetas que passam na frente das estrelas mãe e dá para detectar aí minúsculas variações de brilho na estrela mãe e com isso inferir a massa do planeta de maneira indireta. Não sei responder sua pergunta, professor. Por todos os detalhes, isso que é a verdade, porque nunca fiz. Acho que dá tempo mais. A última pergunta, alguém gostaria de fazer? Não? Posso fazer então? Pode, lá. Só é bem rápida a pergunta, não sei se a resposta é rápida também. Existem candidatos aí para matéria escura, para energia escura? Vários candidatos. Bom, tem outra palestra, eu vou começar então. Não, é assim, ó, veja bem. Tem várias linhas para atacar esse problema, né? Quando você não conhece a constituição de uma coisa, você pode inferir por vários caminhos. Propondo coisas que você conhece já, tá certo? Ou propondo algo inteiramente novo. Então existe uma classe de partículas, por exemplo, que Bom, eu vou fazer um capítulo antes. Se sabe que o vácuo tem energia, tá? O vácuo, nada, não é o nada. A física sabe disso. Então você pode ter criação espontânea de partículas a partir do vácuo. Certo? Então, a física de partículas prevê essa possibilidade. Então, uma das hipóteses é justamente a formação de energia a partir, vamos chamar do nada, mas é o vácuo, né? Energia do vácuo. Isso é uma ideia. Uma ideia que estaria dentro do modelo padrão, que não seria nada completamente novo. Em outras palavras, seria um universo expandindo. Aqui tem uma figura. Essa bolha, né, que seria o universo, fora desse universo obviamente não teria nada, mas esse nada tem alguma coisa, tem a energia do vácuo. E essa seria justamente essa energia do vácuo que estaria puxando as galáxias e se opondo à gravidade, um verdadeiro cabo de guerra. Outra hipótese que eu já li também é algo completamente novo, uma partícula cujas propriedades a gente não sabe, mas o problema é o seguinte: lá nos anos 50, quando um físico escreveu um artigo propondo a possibilidade teórica de uma nova partícula, ele ganhava o prêmio Nobel. Você ganha uma paulada na cabeça, porque tem muita partícula. Então os físicos não querem mais ouvir essa palavra por um bom tempo, porque demorou décadas para compor o quadro atual de todas as partículas. Hoje tem um quadro bem preciso, então essa ideia não é muito legal. A ideia que eu mais gosto, que eu já li, é que a gravidade em grandes distâncias, ela não é mais como a gente pensa que ela é. Ou seja, a gravidade em grandes distâncias seguiria uma outra lei. Tá certo? E isso poderia explicar por que aqueles pontinhos lá no gráfico se distanciam da linha reta. Ou seja, porque eu estou medindo coisas que não se comportam mais como eu penso que se comportam. Em outras palavras, a gravidade em grandes distâncias não é a gravidade de pequenas distâncias. E isso é uma ideia interessante. Eu acho que isso poderia ser mais explorado. Isso pode ser inclusive testado, né? Tem sondas, existe uma sonda chamada DES, que se propõe a medir justamente esse efeito. Agora, o que é exatamente, eu acho que a gente vai ver ainda várias décadas de discussão. É um problema bem complicado. Eu acho que é o problema do século XXI, esse problema da energia escura. A matéria escura é mais incomodativa ainda, perceba. Os primeiros indícios de matéria escura de 1933, com Fritz Zwick, que é um astrônomo suíço que morou nos Estados Unidos há muitos anos. O Fritz Zwick detecta a matéria escura em 1933.
Nos anos 90 e agora nos anos 2000 e agora nessa década também, a gente está detectando matéria escura em escala de aglomerados de galáxias e não se tem uma resposta também. Então eu acho que o problema que mais incomoda não é nem o da energia escura, que é de 98 para cá. O problema que mais incomoda a astronomia, na minha opinião, é o da matéria escura. É um problema que está desde os anos 30 do século XX. Então são 2 prêmios Nobel, 2 linhas de pesquisa fantásticas que podem ser atacadas. Ou seja, tem muito para ser feito ainda em astronomia. Muito, muito, muito. Bom, gente, por favor, quer fazer pergunta? Ah, Sinuei, não, claro. Por favor. Não, pode falar. A linguagem de programação que vocês usam para fazer esses cálculos aí são vocês esses softwares de astronomia, a astronomia tem um problema, né? Não existe esses softwares no mercado. Né? Não existe. Nós que fazemos. Talvez as transformadas estejam nessa linguagem. Sem dúvida, os astrônomos que fazem isso, eles que programam. Por exemplo, esse gráfico não foi eu que fiz, tá? Mas, por exemplo, esse aqui. Esse gráfico aqui tem o espectro em preto que veio lá do telescópio. Isso não precisa de um programa. O telescópio dá aquela imagem, a gente extrai com um software, que não foi eu que fiz, é um software de astronomia usual. Tudo bem, mas para fazer esse gráfico aqui, daí você vai lá para o computador e programa esse gráfico, tá? Não é? E depois eu tenho que sobrepor a esse espectro, esse outro espectrozinho azul, que é um espectro teórico, que foi calculado. O programa que calcula isso, um astrônomo que fez. E como é que eu sei que esse espectro é que tem que ser ajustado aqui em cima? Foi feito um cálculo estatístico, um método chamado Monte Carlo, um método numérico computacional, para ajustar esse... Depois ajusta o programa. Exatamente, é tudo feito por a gente. No caso aqui, desse código aqui, foi eu e o meu orientador que fizemos. O gráfico, eu que programei tudo na mão também. Não é um software que você bota 2 tabelinhas e sai. Não é tão simples assim. E até maneira de ler o gráfico, você tem que saber interpretar o que sai. Sem dúvida, tem que saber, o programa cospe um formato e você tem que ler aquela tabela daquele formato e construir o gráfico. Então, grande parte da vida de um astrônomo é, de fato, programando. É muita programação de computação. Muita computação, né? Muito. Bom, gente, eu quero agradecer também a palestra do professor João, que também, excelente palestra, muita contribuição para a gente também, numa área que é de grande interesse, né? Todo mundo gosta de astronomia, quer conhecer um pouco mais de astronomia também. Tem o professor Cláudio que trabalha com a gente aqui na astronomia. E já é a segunda vez, né, João? Verdade. Bom, obrigado. Aqui. Contando sempre com você, com o professor André, né? Para uma próxima oportunidade. Obrigado. Agradecer a presença de todos. Acho que foi uma tarde extremamente proveitosa, né? Uma tarde de grande brilho dos nossos 2 palestrantes. E convidar quem quiser amanhã assistir a final do concurso de pontes, vai ser lá na Faculdade de Engenharia, no anfiteatro, tá? Concurso de pontes de papel que a gente está fazendo com os alunos da escola pública. Amanhã, 8h30, lá no anfiteatro da Engenharia. Quem quiser assistir, tá? É bem legal o concurso, arrebentando as pontes. Os meninos passam 2 dias construindo a ponte, para amanhã a gente destruir a ponte deles. Tá? Mas o mais legal é esse. Tá? Então quem quiser comparecer amanhã, 8h30, vai ser um prazer recebê-los lá também. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos.